No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu quero abraçar a grande audiência que nos acompanha, que me ouve. Isso é um privilégio, você todos os dias está aí me ouvindo, né? Da audiência, aprender mais, ou aprimorar seus conhecimentos, ou permitir-me, humildemente, compartilhar com você aquilo que eu tenho recebido de Deus nas minhas leituras diárias das Escrituras Sagradas. É um prazer ter você por aqui. Excelente quinta-feira para você, 15 de outubro de 2020. O apóstolo Paulo escreve para uma igreja, para a igreja que foi edificada, claro, pelo Espírito Santo por intermédio dele, que é a igreja de Coríntios, a igreja de Coríntios, meus amados irmãos, eu vou fazer na nossa igreja agora, em breve, um estudo sobre a igreja de Coríntios, porque era uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Uma igreja que, volta e outra, estava se metendo em muitos problemas e se distanciando da piedade das Escrituras. Veja o que ele recomenda. Ele diz lá, na primeira carta, no capítulo 4, verso 6, ele diz: "E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro." Então, problemas na igreja. E o apóstolo diz uma palavrinha que eu queria pegar para refletir com você. Não devemos aprender a ir além do que está escrito, para que aprendais a não ir além do que está escrito. E ultimamente, debatendo sobre a questão do batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, veja o que eu ouvi esses dias. Na minha rede social, no meu Facebook, lá eu postei um estudo da unicidade lá e alguém comentou o seguinte: olha, você está falando muita balela, porque os discípulos batizavam em nome do Senhor, mandavam batizar, eles falavam para batizar em nome de Jesus, mas na hora que iam aplicar na prática, ou seja, quando iam usar as expressões "eu te batizo", aí eles falavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quer dizer, no texto está escrito que eles batizavam em nome de Jesus. Presta atenção. Nos textos sagrados da igreja primitiva, os apóstolos mandam batizar em nome de Jesus. Mas, eu não sei de onde, porque eu estou falando o exemplo desse irmão, mas ele não é o único a falar isso, não. Eu já ouvi isso falar de professor de teologia falar isso. De doutores em teologia virem com essa aberração teológica, gramatical, uma das heresias mais tortas que eu já ouvi falar, porque como pode alguém mandar, eles darem a ordem, como diz aqui, leia só comigo aqui, Atos capítulo 10, verso 48, o último versículo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles mais um dia. Então mandou os discípulos: vai lá e batiza, vamos batizar. Vocês têm que se batizar em nome de Jesus. Mas aí, na hora ali quer dizer, não está escrito isso. Não está escrito, mas os caras falam, não, como Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabe? Aí ali no pé do ouvido, na hora de invocar, eles falavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, não convém ir além do que está escrito. Ou botar esse bicho de três cabeças, criado por Roma, pela Igreja Católica, que os reformistas, entre aspas, porque a Igreja de Cristo não precisa de reforma, nunca precisou, nunca precisará de ser reformada. Precisou a Igreja Católica. Essas igrejas aí que tem aí fora, isso precisa ser reformada e olhe lá.
Não saíram... Estuda a vida dos reformistas para você ver quem reformou a igreja e o que esses caras fizeram. Só mandaram matar aqueles que discordaram teologicamente deles. Só ignoraram o não matarás. Só isso. Ignoraram o amor ao próximo por divergências teológicas. É por isso que eu acho um absurdo o unicista ficar enfiado em igreja trinitariana, porque vocês não sabem o que foram feitos para que esse monstro de 3 cabeças fosse anunciado pelo mundo. Vocês não têm a noção. Vocês não têm a noção. Mataram os profetas, os apóstolos todos, aqueles que falaram contra o sistema religioso. Só isso. Só isso. Para início de conversa, no livro que eu escrevi tem lá a ordem de Calvino para matar o seu melhor amigo, porque ele falou, não, trindade não existe, existe um Deus só e o seu nome é Jesus Cristo. Pronto, falou isso, pronto, vamos tratar de tirá-lo de circulação porque ele é uma ameaça. E aí os humanistas da época se revoltaram com essa estratégia de Calvino, que hoje é adorado pela várias denominações evangélicas aí, que eu não vou nem citar o nome para não ser processado, né? Pior, só me faltava essa. Então veja, meus amados irmãos, eles batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, sabe por quê? Porque em nenhum outro nome foi dado debaixo do céu aos homens pelo qual devamos ser salvos, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, então, que você ora para expulsar um demônio em nome de Jesus, você ora para curar um enfermo em nome de Jesus, você faz tudo em nome de Jesus, mas na hora de batizar tem que ser em nome da Trindade. Uma ordenância que não conta nos originais, você pode até ler na sua Bíblia em português, na sua Bíblia em inglês, em espanhol, em alemão, em italiano, porque o sistema assim o quis. O sistema assim o quis. Eu tenho um vídeo falando sobre 1 João 5,7 no meu canal Bibliologia, que você vai ver lá. A estratégia que a Vulgata Latina, depois que Jerônimo traduziu, o Papa verificava para ver se estava de acordo com o que ele queria que o povo soubesse, por isso que era a versão Vulgata. Em latim, Vulgata significa popular, aquilo que o povo poderia ter acesso. Ou seja, o que você tem de Bíblia, o que nós temos de Bíblia hoje, é o que o Papa Damaso ou Damásio permitiu que nós tivéssemos. É o que a Igreja Católica disponibilizou para nós. É isso que nós temos. Então, se não for a revelação do Espírito Santo, meu irmão, se o Espírito do Eterno não nos chamar e não nos revelar as Escrituras, estamos todos comendo o que o Vaticano quer que a gente coma. Essa é que é a grande realidade. Mas Deus sempre tem levantado, ao longo da história, homens e mulheres capacitados para enfrentar o sistema e anunciar, sem nenhum pingo de covardia, que ele é o único Deus verdadeiro. Então essa conversa fiada de dizer que mandava batizar em nome de Jesus, mas lá no pé do ouvido, na profissão de fé, botava a Trindade, mentira! De Satanás. Porque isso só veio tomar conhecimento 4 séculos depois que veio existir essa fórmula trinitariana, porque nos originais não estão. E não convenhamos que devemos ir além do que está escrito. Está escrito que a igreja primitiva começou sendo batizada em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Eles não podem falar uma coisa e praticar outra. E vocês não podem colocar na conta dos apóstolos algo que eles não praticaram. Raça de víbora! Seus hipócritas, filhos do diabo! E ainda vem contestar comigo sem ter um pingo de base bíblica, de contexto. Contextualiza para mim. Contextualiza o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu quero ver. Eu fui chamado para falar a verdade. Hipócritas, mentirosos, não venham com isso para mim. Ou sentemos e estudemos teologicamente a respeito do batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você me prova que a igreja primitiva batizava em nome da Trindade, que a igreja de Cristo, a igreja de Atos, batizava em nome da Trindade com textos bíblicos. Ou você não veio com a asneira para cima de mim, que você não vai me convencer. Eu não fui chamado para ficar de conversa fiada. Eu fui chamado para anunciar a verdade. Passo minhas dificuldades, passo minhas privações, mas aqui estou eu. Só se calarem a minha boca. Só se calarem a minha boca. E se esses calarem,
se os unicistas se calarem, se acovardarem, se ajuntarem com os trinitarianos, até as pedras clamarão que o batismo nas águas é em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer uma pedra que clama que o batismo nas águas em nome da Trindade está errado? Papa, ou melhor, o ex-papa, o ex-cardeal Joseph Ratzinger, ou seja, o Papa emérito, escreveu um documento afirmando quando, como e por que foi adulterado esse texto, interpolado, segundo as palavras dele mesmo, o texto de Mateus 28:19. Então, se a gente tem de acesso o que eles falaram, então você vê. Bom, é isso. A gente tem o que eles querem que nós tenhamos. E aí é preciso muita humildade para entender as Escrituras, para receber de Deus o que ele tem, a mensagem permanece fiel. O que ele nos ensinou permanece fiel, inalterável. E é por isso, com o espírito de humildade, de mansidão, os frutos do Espírito Santo, quando nós recebemos a palavra, para combater, como diz lá Judas, né? A pelejar pela fé, a pelejar, a lutar para manter o que de fato nos foi ensinado. Essa aqui é a grande realidade. É buscar em Deus, com a sua misericórdia, a verdade, tão somente a verdade, porque ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? De tudo, do engano, da falsa doutrina, das mentiras e de tudo que nos distancia do eterno, dele, porque ele diz: eu sou a verdade. Eu vou ficando por aqui com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Peço o seu carinho, a sua audiência, as suas orações. Peço suas orações, a sua ajuda, você que pode, o seu apoio para a gente continuar na firmeza, pregando esta mensagem preciosa. Graça e paz. Até amanhã. Minuto da Unicidade.